Um outro grande problema na literatura apocalíptica é o uso do Antigo Testamento. Na verdade, assim, todo o Novo Testamento faz uso do Antigo Testamento. Todos os escritores do Novo Testamento reinterpretaram o Antigo Testamento à luz da fé em Jesus. Ocorre que, talvez, o livro de Apocalipse é o livro de todos do Novo Testamento que tem mais alusões ao Antigo Testamento. E ao contrário do que as pessoas imaginam, que existe uma relação muito forte entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, na verdade, ele não cita nominalmente os livros, mas ele faz alusões, ele faz referências aos profetas de maneira geral, principalmente Isaías e Zacarias também, mas outras partes do Antigo Testamento e de livros que não fazem parte do Antigo Testamento. Então, assim como a gente acabou de ver no livro de Judas, o livro de Apocalipse também faz muita referência a escritos que não são canônicos. A mitologia desses escritos, enfim, a simbologia que esses escritos têm. Então, existem várias escolas de interpretação. O que elas têm em comum elas concordam. E para a gente entender o Apocalipse, o livro de Apocalipse, a gente tem que entender o pano de fundo apocalíptico do livro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existe um entendimento dessas linhas de interpretação, que existe um conjunto de elementos ou gênero literário chamado apocalíptica, que não faz menção só ao livro do Apocalipse. Mais do que um gênero literário, ele é um conjunto de vários elementos literários que têm pontos em comum, que fazem alusão a essa ideia de revelação, de que no futuro, mas não é uma revelação não só do futuro, mas é uma revelação de coisas escondidas no presente. Então, assim, quando a gente lê o primeiro versículo de Apocalipse, ele traz a palavra revelação, que é a tradução do grego Apocalipse. Mas não é uma revelação só do futuro. Ele fala de coisas do futuro, mas ele faz referência à situação do presente, ou de coisas que estão escondidas no presente. Então, ele revela uma situação existente. E a literatura apocalíptica, ela revela, ou ela faz menção a três coisas principais. É uma leitura de mundo, é um modo de ver o mundo. Assim como os evangelhos têm o seu modo de ver o mundo, os salmistas têm a literatura poética, tem o seu modo de ver o mundo, a literatura apocalíptica também tem. Então, ele traz basicamente três elementos. O primeiro deles, ele fala de um conflito. E esse não é um conflito futuro, é um conflito presente. É a ideia de que o reino de Deus está em conflito com o reino das trevas. Isso não tem a ver com o que muitas igrejas falam hoje sobre a ideia de batalha espiritual. Embora algumas delas acabaram distorcendo a interpretação desse conflito, pegaram base nessa ideia desse conflito, mas acabaram distorcendo e se transformou naquilo que hoje a gente conhece como batalha espiritual, mas é basicamente uma ideia que diz que o reino de Deus está em conflito com o reino das trevas. Mas essa ideia não é própria do Apocalipse, é um elemento que é bastante presente. Se a gente lê os evangelhos, Jesus vai falar sobre isso. A própria tentação de Jesus, no capítulo 4 ali de Mateus, vai trazer essa ideia, né, do reino de Deus que está se estabelecendo, que está aparecendo com Jesus, com as obras e com as palavras que ele proclama, e aparece o demônio ali oferecendo para Jesus o governo sobre o mundo, enfim. Existe essa ideia de conflito, mas na literatura apocalíptica vai ficar muito, muito presente, mais do que em qualquer outro lugar, que o reino de Deus está em constante conflito com o reino das trevas.
A segunda coisa que a literatura apocalíptica traz é essa ideia de escatologia. Eu estou falando muitas palavras aqui, e às vezes muitos conceitos, mas eu vou tentar, na medida que eu vou falando sobre essa introdução, explicar esses conceitos para vocês. Mas se eles não ficarem claros, pede para parar ou pede para explicar de novo, de outro jeito, para ver se a gente consegue se entender. A escatologia, basicamente, é o estudo das coisas finais, ou do final dos tempos, de como o mundo este mundo que nós conhecemos vai terminar, vai acabar, e um novo mundo vai recomeçar. Alô? Oi, está ouvindo, Leandro? Sim. Estou. Tá. Então deixa eu continuar, porque o tempo urge. Então, a escatologia, como eu estava dizendo, é isso, é o estudo sobre as coisas do fim. Existem várias linhas de interpretação. O importante é a gente saber o que é a escatologia e que esse elemento está presente na literatura apocalíptica. Ela fala dos acontecimentos finais e definitivos. Só que, assim, ela não fala só de final. Toda a ideia de escatologia traz a ideia de um final, mas de um recomeço. Então, assim, a Terra, como nós conhecemos, o universo, como nós conhecemos, ele vai deixar de existir e vai ter um recomeço. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar, como muitas profecias que a gente viu, como a hecatombe nuclear, por exemplo, como foi bastante divulgado durante a Guerra Fria, nos anos 50 e 60, até os anos 80. Essa ideia de guerra nuclear era muito presente. E agora está voltando, né, com a Coreia do Norte fazendo testes nucleares, enfim. Ou que o mundo vai acabar num grande terremoto, enfim. A escatologia traz a ideia de uma intervenção de Deus definitiva, mas ela, junto com essa intervenção de Deus, que acaba com, não o planeta Terra, mas acaba com a história, não só o universo, a criação de Deus, mas a própria ideia de história, ela acaba e há um recomeço. E o terceiro elemento presente na Apocalíptica é a ideia de universalismo. Eu não estou falando aqui de salvação, não estou falando da ideia de que todo mundo vai ser salvo, como alguns creem. Eu estou dizendo que é a ideia de que a história humana e a história do mundo convergem em uma só história, no mesmo desdobramento. Ou seja, que a história da humanidade ela tem que ser vista junto, não em paralelo, mas junto com a história do universo, com a própria ideia de história. Então, assim, é por isso que fala de universalismo, porque é universal. Esse conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas é universal, não afeta só os seres humanos, não afeta só a ideia de que a gente é tentado pelas forças do mal e a gente peca, mas que as forças do mal agem na própria natureza, que as forças do mal agem no universo. Daí o conceito de batalha espiritual, né, que existe uma batalha entre os anjos de Deus e os anjos do mal, enfim. Tudo isso está presente na literatura apocalíptica. Mas o que é importante nessa história toda é que essa ideia de conflito, ele é descrito como um conflito bastante amargo, bastante duro, mas que ele vai ser breve. Ou seja, o tempo de tribulação, do qual o livro de Apocalipse especificamente fala, vai ser um tempo bastante difícil, que muita gente vai ceder, que muita gente vai sofrer bastante com isso, mas que esse período vai ser um período breve. E o triunfo da igreja está garantido. Tanto é que Apocalipse vai dizer assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas, embora a vitória esteja garantida, passar pelo sofrimento vai ser inevitável. E esse conflito acontece não por causas naturais. Aliás, o fim desse conflito não vai simplesmente acabar por conta de uma situação natural, mas porque vai haver uma revolução. Deus mesmo vai intervir na história.